Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje vamos ouvir a intervenção de Gamaliel, um sábio fariseu pertencente ao Sinédrio, que vai dar um juízo sobre aquilo que está acontecendo com os apóstolos. E através dessas suas palavras que foram escutadas, por ele ser um homem respeitado, ele vai livrar os apóstolos dessa primeira tentativa de que eles fossem também martirizados por causa de Cristo. E no Evangelho de hoje nós vamos começar a escutar aquele que é o mais longo capítulo da Bíblia, o capítulo 6 do Evangelho de São João. Estaremos por alguns dias nesse texto, que começa com a narração do milagre do pão. Depois que Jesus faz esse milagre, no segundo momento a multidão começa a seguir Jesus, querendo mais milagre. Jesus então faz um profundo discurso que vai ser motivo de eles ficarem sempre mais ariscos, arredios com aquilo que Jesus está dizendo, até que o abandonam. E Jesus então vai perguntar aos poucos que sobraram, os apóstolos, se eles também não querem ir embora. E Pedro vai responder em nome de todos. Acompanhemos. Na antífona de entrada de hoje: vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizeste de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. Então Gamaliel se levantou no Sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Ele mandou que os apóstolos saíssem. E vai dizer: homem de Israel, vede bem o que estás para fazer. Ao momento surgiu um Teudas, que teve 400 homens. Ele morreu e o seu grupo desapareceu. Depois apareceu um Judas, o galileu, que também arrastou um número grande de seguidores. Também morreu e o seu grupo se desfez. E ele vai dizer: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se esse projeto ou essa atitude é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Que belo! Isso é dizer assim: se a igreja do Senhor persiste de geração em geração, de século em século, de milênio em milênio, é porque, colocada à prova com o critério de Gamaliel, esta é a obra de Deus, é a obra do Senhor. Quantas vezes, irmãos meus, ao longo da história da igreja, tantas pessoas pensaram: é o fim, não tem mais esperança. Alguns momentos, a ascensão do Senhor, a grande crise para os apóstolos, eles reergueram a igreja muito maior do que era antes. Depois veio o século XVI, ou antes, no século XI, a divisão entre Oriente e Ocidente, a igreja nossa, latina, e a igreja ortodoxa. Muitos pensaram que era o fim. A igreja permaneceu. Depois vieram as grandes reformas do século XVI, que seja aquela luterana, calvinista, anglicana, depois, e a igreja subsistiu a tudo isso, foi passando de geração em geração. Por isso, meus caros, abandonemos o drama quando lemos a história. A igreja teve momentos difíceis e superou, e saiu mais forte. Então, em cada vez que nos vier essa tentação de pensar: nossa, é o fim, não tem mais esperança, olhemos adiante. Essa não é obra humana, é a obra do Senhor. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Então eles chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, vejam, muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Alguma vez nós já vivemos isso, ser injuriados por causa do nome de Jesus? Senão, não nos alegremos, porque talvez o nosso modo de viver a fé não incomode ninguém, porque é tão água com açúcar que o mundo não se incomoda. A cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma alegria e não se cansar, se alegrar por ser perseguido por causa do nome de Cristo e não se cansar neste anúncio. Salmo 26, nós assim rezamos: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida.
Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Na aclamação do Evangelho de hoje, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia, vai se dizer depois 5.000 homens. Jesus subiu no monte. Estava próxima a Páscoa. Então o ambiente é esse da Páscoa da ressurreição. Este milagre do pão é aquele mais narrado nos evangelhos. Em João, uma vez em Lucas, e tem 2 narrações de milagre do pão em Marcos e em Mateus, 2. Mas a diferença que nós vemos é que Jesus aqui tem claramente o senhorio. Ele é o protagonista de todo o episódio. É ele que vai perguntar a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Não é nenhum dos discípulos que pede a Jesus para dispensar a multidão. É Jesus que provoca. É comum nos milagres, nos sinais do 4º evangelho, que Jesus provoque o seu interlocutor para perceber a grandeza, o absurdo daquilo que ele vai fazer. E o evangelista vai considerar: Jesus sabia muito bem o que ia fazer. João vai afirmando o senhorio de Jesus. Ele sabia. Depois tem uma outra peculiaridade nessa narração, que aquele menino ele tinha, que é André que vai dizer, que ele tinha 5 pães de cevada. Era o pão dos pobres, pão de cevada. Os ricos tinham pão de trigo e 2 peixes. Jesus vai dizer: fazei sentar as pessoas, e vão sentar num prado, no gramado, como bom pastor que leva as suas ovelhas para os prados verdejantes. Jesus faz a multidão se sentar. Mas também somente os senhores e seus filhos comiam sentados, os escravos comiam de pé. Jesus tomou os pães, são os verbos da instituição da Eucaristia, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Vejam, na última ceia, nós ouvimos na Quinta-feira Santa, no 4º evangelho, João não narra a instituição da Eucaristia. A reflexão de João sobre a Eucaristia se encontra neste capítulo, e ela começa dizendo o modo com o qual o Senhor toma o pão e os peixes, matérias antigas do sacramento da Eucaristia. Ao final vai dizer: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E diante disso, a admiração do povo. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Aquele profeta que Moisés já tinha anunciado. O povo vai reconhecer: este profeta chegou. Jesus, para evitar que proclamassem o rei, se retira de novo sozinho para o monte. Estejamos atentos, irmãos meus, porque esse milagre começa tocando em uma coisa muito delicada para o ser humano. A nossa busca por alimento denota o nosso anseio de prolongar a nossa vida. Jesus chama a atenção dessa multidão por causa disso, porque está oferecendo pão. Mas agora, a partir desse milagre, nós vamos ter todo o desenrolar-se desse capítulo. Um capítulo dramático, interessante, denso, aonde Jesus vai colocar temas fundamentais para a nossa vida humana, para a nossa vida de fé. Na oração de hoje, concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Nós celebramos a ressurreição do Senhor, mas celebrando, suplicando para que nós também participemos da ressurreição. Que não seja o Senhor Jesus o único a ressuscitar, mas que nós vivamos com Ele uma vida nova. Pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz. Deus quis, no sentido que não enviou o seu Filho para morrer na cruz, mas para que o Filho permanecesse fiel. E Jesus foi fiel ao seu Pai, mesmo no suplício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo, do poder do tentador, aquilo que nós renunciamos na noite pascal e que cada um, através do batismo, renuncia para poder viver uma vida nova. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.